Também vamos falar hoje aqui com o Dr. Sandro Massini sobre internação, dependência química, internação voluntária e involuntária também. Fechou. Fechou? Fechou. Então tá bom, ó. Até daqui a pouco pouquinho. A gente se encontra. Beijo. Eu vou falar hoje aqui que ele já está me esperando. Doutor Sandro, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Kelly? Prazer Sempre um imenso ter você prazer. aqui com a gente sempre às quartas-feiras, né? Satisfação é minha estar aqui conversando, levando informação de utilidade a todos que nos escutam. É isso mesmo. A gente sabe que dependência química, né, é algo muito sério. E quando você precisa, por exemplo, da internação, de você internar uma pessoa querida ou a pessoa mesmo ter a iniciativa, né, de querer fazer a internação porque vê que está precisando, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E eu queria saber de você, quais são as modalidades existentes, né, para o tratamento das dependências químicas? Bom, dependência química é uma doença complexa, crônica, que a gente já abordou aqui várias vezes. Sim. Os tratamentos são os mais diversos, né? O mais recomendado é quando o próprio paciente ele se aceita na condição de um dependente químico, ele reconhece o seu problema, ele conhece a sua fragilidade perante as drogas e busca ajuda. Mas a gente sabe que nem sempre, né, essa ajuda tão esperada, este momento tão esperado pelos familiares acontecem. Sim. E aí, nesses momentos, os quais o dependente ele vem entorpecido pelas drogas, numa dependência muito forte, muito pesada, aí sim a gente pode pensar nas modalidades de internação. E a gente sabe, assim, que quando a gente tem, né, que tomar a decisão de internar uma pessoa, a gente mesmo sabendo que estamos fazendo para o bem, né, é muito triste, porque se é uma internação que não é voluntária, né, se é uma internação que a pessoa não quer, não aceita, é muito mais difícil para a pessoa que está precisando tomar essa atitude. Sim. E qual que é a diferença, né, entre a internação voluntária, né, e a que a pessoa não quer de jeito nenhum? Então é importante, quando a gente fala de internação para dependentes químicos ou para transtornos mentais, é importante a gente deixar bem claro que existe uma lei federal de 2001, a Lei 10.216, que ampara e regulamenta esta modalidade. Então não é algo feito de forma aleatória, né, e de forma abrupta. Não, tem uma lei que ampara, né, e que vem trazer a regulamentação para que a gente possa providenciar estas modalidades. E essa lei, ela é bem clara, ela deixa claro em um de seus parágrafos que a internação, seja ela involuntária ou seja ela compulsória, só pode ser feito à medida de que todas as possibilidades, as modalidades extra-hospitalares já se extinguiram. Então, sempre quando a gente pensa em dependência química, a gente pensa em fazer o tratamento, oferecer o tratamento de forma ambulatorial. Acompanhamento médico, acompanhamento terapêutico, grupo de narcóticos e alcoólicos anônimos, né? Hospitais dias, moradia assistidas. Então, tem várias modalidades extra-hospitalares que é a primeira sugestão, é a primeira indicação para dependência. É claro que a gente sabe, se a gente pegar o dependente de crack, a gente olha muito isso na Cracolândia, a gente sabe que é uma dependência muito pesada, que o dependente ele perde a noção, ele perde o poder de decisão. Aí sim é hora do familiar, como a lei deixa clara, toda internação, seja ela involuntária, então eu vou falar os modelos da lei, né? Primeiro, a internação voluntária, quando o dependente ele acaba aceitando, ele se vê na condição de um dependente químico e ele percebe que ele não consegue viver a não ser fazendo uso das drogas. E aí ele acaba aceitando e ele mesmo se coloca como um agente transformador. Ele vai e se interna. A internação voluntária, que é a mais fácil e seria a mais esperada. A outra internação é a involuntária, como o próprio nome diz, o dependente ele não aceita, ele não se reconhece. Então a família solicita essa internação, a família pede a internação pelo dependente, mas ele tem que ser assistido por um médico. A internação involuntária ela só pode ocorrer através de um laudo psiquiátrico. Então a família leva esse dependente a um pronto-socorro, a um serviço de saúde, o médico vai fazer o diagnóstico. Uma vez tendo o diagnóstico apurado de dependência química, que tem vários critérios, aí o médico solicita, a família interna o dependente e a instituição a qual recebeu esse dependente, ela tem 72 horas para comunicar ao Ministério Público, porque senão é cárcere privado.
senão foge da esfera civil, entende? Então é algo bem complexo. E esta mesma internação, que é a internação involuntária, ela não pode se dar em comunidades terapêuticas, é o que a gente acaba vendo. Essa grande polêmica que acontece no Brasil é que muitas comunidades terapêuticas acabam recebendo esses dependentes químicos de forma involuntária e, por falta de estrutura, trancam eles. Então colocam eles em cárcere privado. E por esta comunidade não ter um amparo legal para fazer essa internação involuntária, que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de médico, enfermagem 24 horas, assistência social, esta comunidade não comunica o Ministério Público por não se enquadrar, né, em todas as exigências, e aí acontece o equívoco e o erro da internação. A gente sabe que é algo muito triste, né? Assim, você ter que tomar essa decisão, mas você sabe que é pro bem da pessoa. Agora, naqueles casos que a pessoa, ela vai ser internada, que você percebe, é até mesmo que a gente vê em novelas, em filmes, que a pessoa tem uma força lá, gritando, relutando, é porque já passaram por todos esses processos legais aí para chegar nesse nível, mesmo levando a força, já tá tudo ok, Perfeito. Né? E lembrando, assim, que quando a gente pensa em levar a força, né, que é de forma coercitiva, já precisa estar ou laudado ou o psiquiatra tem que ter autorizado a internação involuntária, porque o que é a internação involuntária ou a internação compulsória? A compulsória também precisa de um laudo médico, mas quem determina é o juiz. Então, digamos que esse indivíduo ele seja órfão. Ele não tenha pai, não tenha mãe. Quem que vai solicitar por ele? Tem que ser o órgão público. Sim. Tem que ser algum agente da saúde. Como não tem vínculo de parentesco, né? Então ele comunica o Ministério Público e o juiz determina, que é a internação compulsória. Mas quando a gente pensa em levar a pessoa à força a se tratar, é claro que é para preservar a vida. Porque por mais que o dependente químico, ninguém tem o direito de lhe cercear o nosso direito de ir e vir, mas o dependente químico ele entra numa condição que ele perde o direito, né, de se autopreservar. Entendi. E entre a vida e entre a preservação da vida, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente preserva a vida. Então, por isso que os médicos laudam e a gente, em determinados casos, lembra que a internação é muito específica, né? Para casos específicos, mas a gente acaba concordando porque entre ver o indivíduo, né, flertar com a morte por uma intoxicação e a gente salvaguardar a vida para que haja uma desintoxicação, que é o primeiro passo do tratamento, é a desintoxicação. A gente sabe que na internação, a internação não vai levar à cura. A internação não é uma garantia de tratamento a longo prazo, não. A internação é o primeiro passo da recuperação. A gente interna, desintoxica, ok? E aí sim, o paciente desintoxicado, ele vai começar a passar a perceber e aí ele começa a desejar a ficar em abstinência. Aí ele consegue desejar o tratamento, mas não intoxicado. Entendi. Eles podem, né, os órgãos públicos podem tomar essa decisão porque a pessoa tá fazendo com que ela tenha um risco da vida, né? Então, muitas vezes ela não tá nem em si, né? Para ela e para outros, né? Então, assim, a gente sabe que a pessoa intoxicada por drogas, ela acaba fazendo furtos, fazendo roubos, né? Por conta da abstinência, necessidade da droga. A parte sexual fica desprotegida. Então, quando existe, enfim, quando se a gente olhar para o lado sexual, é o sexo desprotegido, que também leva a maior vulnerabilidade. Então, acidentes, violência. Então, a gente sabe que a droga e o álcool, né, em excesso, está diretamente vinculado com diversas tragédias na nossa sociedade. É verdade, infelizmente. Doutora, me fala uma coisa, sobre dependentes químicos. Você acha que qualquer dependente químico precisa ser internado? Então, dependendo da gravidade. Ótima pergunta, né? Nem todo mundo, nem todo dependente precisa de internação. Como eu disse, a internação é a última, seria a última etapa, a última instância para salvaguardar, para salvar a vida deste dependente, né? Mas a gente sabe que nas comunidades terapêuticas, nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas especializadas, a gente encontra dependentes de todas as drogas. Então, em vez de a gente perguntar qual a droga, qual a relação que esse dependente faz com a droga. Porque eu já vi internação por conta de maconha. E aí, tem pessoas que falam, mas maconha não leva a dependência. Leva.
leva a dependência, leva a quadros severos. Então, o que a gente precisa associar é o dependente e a droga. Dependência alcoólica. A gente sabe que cerveja no Brasil é a bebida mais consumida. A prevalência de uso de álcool no Brasil é muito alta, como no mundo, mas não é todo mundo que interna por conta de bebida. Mas uma boa parte, em torno aí de 10%, de 10 a 12%, desenvolve uma dependência alcoólica severa, tamanha que precisa de internação. Então é claro que assim, quando a gente pensa, quando internar, quando este indivíduo se torna dependente a ponto de ele perder a sua liberdade, né? Quando a droga começa a interferir na sua vida pessoal, social, familiar, produtiva, aí sim a gente pode pensar numa internação. Isso a gente está falando aqui de todos os tipos de drogas. De todos os tipos de drogas. Inclusive medicamentos também. Inclusive medicamento. Teve uma... há 3 semanas atrás, num órgão aí numa emissora, colocou sobre uma droga hipnótica de dormir, né? O Zolpidem como uma droga da moda. Então, assim, a diferença do remédio para droga é a quantidade, é a dosagem. Porque se a gente pega um remédio, um analgésico, vamos pensar em morfina, um analgésico muito severo, ok? Se a pessoa abusar dele, ela se torna dependente, ela pode levar à morte. Numa dose segura, ele ajuda a passar dor. Se a gente pegar qualquer benzodiazepínico, esses remédios usados para prescrição para dormir, para pessoa com insônia, se ela usa uma fração, uma dosagem prescrita que o médico indicou, pode ajudá-la na sua insônia. Mas se ela abusar, ela pode ter uma parada respiratória e pode desenvolver um quadro de dependência. Isso para todas as drogas, né? Isso, a gente está falando aqui, gente, né, da questão de dependência química, né, internação voluntária e involuntária. Mas eu estou conversando aqui com o Dr. Sandro e a gente também tem que se atentar à questão da dependência de medicamentos, porque hoje em dia, com essas questões que a gente vive de depressão, ansiedade, as pessoas utilizam muito remédios tarja preta para dormir, para acordar, para viver, para baixar, para subir hormônio, enfim. Perfeito. É um perigo, eu vejo muito isso. E é um perigo, sim, né? Teve uma outra reportagem um mês passado pela revista Veja, falando sobre as drogas, sobre os psicoestimulantes. Que é a droga, que são as ritalinas da vida, são as drogas utilizadas para quem tem déficit de atenção. Já falamos aqui, já abordamos nesse programa o déficit de atenção. Os jovens estão usando essas drogas de uma forma aleatória, de uma forma abusadora, nas baladas no centro da cidade. Por quê? Porque é uma droga que estimula o sistema nervoso central. A gente sabe que droga é classificada em 3 categorias. As drogas, elas deprimem o sistema nervoso central, elas estimulam o sistema nervoso central ou elas perturbam, né? Esta droga, os psicoestimulantes, são drogas que aceleram. Então as pessoas tomam para passar a noite acordado, para ter mais euforia, mais atenção. Então, volto a dizer, quando a droga ela é bem prescrita, ela traz benefício. Quando a droga ela usa-se de forma abusiva, ela torna-se nociva. Então a mesma droga, com pessoas diferentes, ela pode ter papéis completamente diferentes. Entendi. E quais os melhores tratamentos, assim, para os dependentes químicos? Olha, o NIDA, que é um órgão americano que estuda sobre o abuso de drogas, ele é bem claro, ele tem 13 critérios, o NIDA. Né? Vocês podem entrar na internet e colocar aí, vocês vão ver. Lá fica bem claro que não existe um modelo ideal. Né? Porque as pessoas, o indivíduo é muito específico. Diferente, então, né? É claro que a gente tem algumas premissas. A partir do momento que a pessoa necessita de um atendimento, ele tem que ser de imediato. Então a pessoa quer parar de usar droga, é agora. Ele está pensando em passar num médico, tem que ser agora. Ele quer um terapeuta, tem que ser agora. Porque a droga te leva à ambivalência de emoções. Ora você deseja, ora você não deseja. Ora você quer ajuda, ora você não quer ajuda. Então a gente precisa ter um tratamento de prontidão. Não existe um único método para todo mundo. Porque a sua dependência é diferente da minha, né? A sua abstinência, a sua compulsão é diferente da minha também. Então o dependente ele é muito singular. Então quando a gente fala assim, existe um tratamento universal para todo mundo? Não. Existe o melhor tratamento? Não.
né? A gente oferece, existem diversos tratamentos, diversas modalidades, ok? Que de acordo com a especificidade, né, daquele indivíduo, a gente vai desenvolver a melhor estratégia. Que aí pode ser o tratamento ambulatorial, pode ser o medicamentoso, pode ser o terapêutico, pode ser o hospital dia, pode ser a internação, pode ser o grupo de alcoólicos anônimos, pode ser um tratamento dentro de alguma instituição religiosa. Aí diverge, realmente são diversos tratamentos. Como que faz essa desintoxicação? No caso, vamos supor, o voluntário foi lá, né, ou por conta própria ou por atitude compulsória, ficou internado. Lá, quais são os procedimentos que acontecem para essa desintoxicação e se existe um período assim pré-estabelecido para o tratamento? A Lei 10.216, ela é bem clara. Quanto à internação involuntária e internação compulsória, tempo máximo de 90 dias. Para não virar o cárcere privado. Sim. É o tempo máximo de 90 dias. Não quer dizer que todos vão necessitar de 90 dias, né? Como que é feita a desintoxicação? Primeiramente, para a gente desintoxicar, a gente tem que parar de abusar. Então, como que desintoxica? Parando de usar droga. Primeiro passo. Então, se eu quero parar de fumar cigarro, me desintoxicar da nicotina, eu tenho que parar de fumar cigarro. E assim é pela bebida, pela cocaína, crack e assim vai. Geralmente, assim, leva-se em torno de uns 30 a 45 dias, a pessoa está completamente desintoxicada. Tem pessoas que vai existir a necessidade de um acompanhamento, além de terapêutico, medicamentoso, porque tem drogas, né, que quando a gente rompe o uso, cessa o uso da droga, a abstinência é muito forte. E a abstinência, tanto a abstinência psíquica como a abstinência física. Aí realmente a gente vai precisar do acompanhamento, por isso que é feito por equipe multidisciplinar. A gente precisa da ajuda de alguns medicamentos. Mas em linhas gerais, a gente entende que de 1 a 2 meses a pessoa consegue desintoxicar, mas lembra-se que a internação é o primeiro passo para a gente pensar num tratamento. O que as pessoas acabam entendendo de forma errônea é que as pessoas vendem a internação como o tratamento e a cura da dependência química. E isso é equivocado, isso não existe. O tratamento nada mais é do que o primeiro passo para você começar uma longa jornada, né, abstinente e de tratamento. É o que a gente sempre fala aqui, né? Se você nunca experimentou, não precisa chegar perto. É uma coisa química, né? Corra! Corra, não adianta. Eu vou ver aqui como é que é. Gente, é químico. Vai entrar no seu corpo vai pedir de novo. Se você vê o fim das pessoas aí, pra que pensar em testar algo do tipo? Só é olhar, né? Assim, eu conheci muitos dependentes químicos ao longo dessas 2 décadas tratando. Eu nunca vi, e a pergunta que eu faço para vocês aí de casa que nos assistam, você conhece algum dependente químico ou algum dependente alcoólico feliz? Alguém que passado 10 anos, 20 anos de uma jornada, de uma vida, né, de abuso de drogas ou abuso de álcool, essa pessoa é feliz? Só é a gente, a própria história, independente do gênero, da classe social, da etnia, assim, independente de quem seja o indivíduo, né, a relação dele com a droga a longo prazo é uma relação de sofrimento. E aí você falou até, né, se você conhece alguém feliz, você não vê uma pessoa feliz, você não vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa que trabalha, que prospera, ou até mesmo que tem uma família. Eu conheço pessoas assim de anos. Que assim, vai pra clínica, volta. Fica lá, sei lá, 6 meses, volta. Aí daqui 1 ano, volta a usar de novo. Gente, eu juro pra você, mais ou menos 20 anos. E não é triste? Totalmente. Você vê a pessoa sempre lá, muito magra, uma pessoa sempre na mesma vida, não progride, mas é muito tempo. E o sofrimento é tanto para ele como para o familiar, né? Você que trouxe este relato, e eu vivo isso há anos no consultório, o dependente químico ele não sofre sozinho. A literatura diz que pelo menos de 4 a 6 pessoas são afetadas diretamente. Então, para cada dependente químico em sofrimento, de 4 a 6 pessoas é afetada diretamente. Isso gera muito impacto, porque o dependente químico, ele deixa de produzir. Sim. Se ele é um acadêmico, ele vai mal na escola. Se ele é um profissional, ele vai mal no trabalho. Se ele é pai, ele se torna um pai que negligencia a sua autoridade. Então, é difícil. Eu acho que esse negócio do trabalho também é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, a gente faz teatros, né, de percepção de risco em empresas. E a gente fala também sobre as drogas, né, que não utilize drogas.
Enfim, a gente fala muito sobre não utilizar para ir Sim. trabalhar, mas isso a gente quer dizer de uma forma geral, né? Como ficar atento a isso, por exemplo, no ambiente de trabalho? Imagina você, né, ter uma pessoa ali que você percebeu que ela, né, não está ali com atenção 100% porque utiliza. Como agir, né? O que faz com o funcionário? Então, olha, para a empresa, a indicação é que toda empresa tem que ter um RH, tem que ter, né, uma equipe preparada para acolher e para orientar os seus colaboradores, né? Agora, você de casa, para que vocês para que vocês fiquem atentos, todo dependente químico, ele vai mudar o seu comportamento. Ele muda o seu comportamento e a sua forma de viver, a sua forma de conversar, a sua forma de lidar com as coisas, as suas responsabilidades. Então, a gente acaba percebendo o dependente químico pela mudança drástica de comportamento. Isso acontece em casa, para os pais, para as esposas, para os maridos perceberem, como no nosso meio de trabalho. Sim. No meio de trabalho, além de que ficar claro essa alteração emocional, a produtividade desse colaborador cai e muito. Ele começa a postergar, começa a dar desculpas, começa a ter faltas injustificáveis. Então, assim, aí o que precisa fazer? Orientar, precisa acolher. Porque o dependente químico, ele não consegue, em linhas gerais, o dependente químico, ele só consegue chegar à abstinência com a ajuda profissional. Entendi. Ou com a ajuda de um grupo, ou com a ajuda de pessoas. Dificilmente, sozinho, a pessoa vai conseguir se livrar das drogas. Infelizmente, né? Bom, esse foi o nosso papo de hoje aqui com o Dr. Sandro Massini. Muito obrigada mais uma vez. Sempre toda quarta-feira a gente ótimo. juntinho aqui, né? Um abraço a todos de casa. Deixando o meu contato, a minha rede social é Sandro Massini, psicólogo _. A nossa clínica é o Mundo Somente. Através das nossas plataformas digitais, você vai ter toda a orientação, todo o suporte e consulta e orientação para o mesmo dia. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima quarta. Amém. Muito obrigada, viu? Até a próxima quarta. Já estou ansiosa para o nosso próximo tema, né? Tirar as dúvidas do pessoal aí de casa.